Olá turma, sejam todos muito bem-vindos novamente no nosso canal Valmac Fornos. Gente, os nossos amigos vêm conversando comigo através das redes sociais e quem lembra do último vídeo, a gente fez um vídeo usando farinha integral numa pizza estilo napolitano. E aí a turma começou a me questionar, me perguntando se a gente conseguiria também fazer uma pizza tradicional com borda, usando também uma proporção de farinha integral. E eu falei que sim, é muito interessante você usar a farinha integral neste conceito de pizza, porque na verdade você vai dando uma cara diferente para o teu produto, você vai dando uma oportunidade diferente de mostrar muitas vezes para o teu cliente ou mesmo pessoas da tua família ou amigos que o mundo da pizza é fantástico, ele te proporciona várias possibilidades e essa que a gente vai trabalhar hoje é mais uma delas. Então hoje nós vamos estar fazendo também uma pizza, vamos fazer uma receita bem bacana, muito fácil, mas que tem um resultado extremamente saboroso. Quem viu o outro vídeo ali, viu que eu usei 20% da farinha integral no peso da farinha tradicional para pizza. Nessa pizza aqui nós vamos usar 10% desta proporção. Eu acho que 10% nesta proporção é o suficiente, mas lógico, pessoal, fica a critério de vocês. Se vocês quiserem aumentar um pouco mais dessa proporção, não tem problema algum. Eu acho que aqui em 10% ela dá um toque, dá um charme todo especial e eu acho, pro meu gosto, pro meu padrão, que não precisa mais do que isso. Lembrando também, galera, que no último vídeo eu comentei que quando eu trabalho principalmente com farinha integral, eu gosto de trabalhar com um pré-fermento que é a esponja. Por quê? Para você potencializar um pouco mais esse teu fermento, para que o fermento consiga agir também de uma maneira um pouquinho diferente na farinha integral, porque ela tem mais fibra, ela é, digamos assim, um pouco mais forte, vamos usar essa expressão, para ser quebrado algumas moléculas. Então aqui hoje a gente vai estar fazendo também a junção de dois processos, dois métodos, a esponja com a autólise, para ver como é fácil e simples, até mesmo para você que está empreendendo, está começando agora, é bem fácil, porque não requer praticamente esforço nenhum na sova. A própria massa, a própria farinha já vai te dar o resultado. Então vamos lá, vamos dar um início aqui na nossa receita. Aqui a gente vai estar usando uma proporção de 500 gramas de farinha especial para pizza aqui do Moinho Orquídea também. É uma farinha que ela te dá um resultado, principalmente em extensibilidade, muito bom. É uma farinha que ela ajuda você praticamente a abrir a tua massa de uma maneira bem tranquila. Então nós vamos estar usando esta farinha aqui, farinha especial para pizza do Moinho Orquídea. Nós vamos estar usando, na proporção de hoje, 500 gramas desta farinha. Então aqui eu vou ter 50 gramas de farinha integral. O que eu vou fazer aqui? Eu vou usar 50 gramas de farinha com 50 gramas de água e todo o fermento da receita. Que quantidade é essa? Eu vou usar, geralmente eu uso na minha pizza tradicional, 5 gramas de fermento. Então aqui eu vou estar usando 2,5 gramas. Todo mundo sabe, ou pelo menos eu já comentei, que eu não gosto de usar fermento em excesso. Eu acho que não traz benefício nenhum. Eu acho que é muito mais importante você aumentar o tempo de fermentação e diminuir um pouquinho o tempo, diminuir a quantidade de fermento. Então aqui 50 gramas de farinha integral, 2,5 gramas de fermento, a gente mistura aqui e agora na nossa esponja a gente acrescenta então a mesma quantidade de água. A gente mistura aqui
E agora, pessoal, qual é o tempo que eu deixo descansando? Depende muito da temperatura ambiente. Hoje aqui, diferente da semana passada, que estava por volta de 5 graus, hoje, acredite em vocês, está na faixa de 25, 27 graus. Isso para quem trabalha com fermentação é uma maravilha, né? Isso deixa a gente com uma tranquilidade sem tamanho. Então hoje, porque está bem quente, a gente faz a nossa esponja, misturando aqui então a farinha integral, o fermento e a água. E agora a gente deixa ela descansando. Eu acredito que pelo calor que está aqui, por volta de 1h30, é o mais do que o suficiente para que a esponja esteja no ponto. Turma, então agora dando seguimento na nossa receita de pizza tradicional com borda, nós vamos fazer a nossa autólise. Eu tenho aqui então 500 gramas de farinha especial. Vamos trazer ela aqui para o nosso bowl. E agora aqui eu vou estar usando toda a proporção também de água. Lembrando que desta água total aqui eu tirei 50 gramas para fazer a nossa esponja. Ou seja, aqui então eu tenho 225 gramas de água. Então aqui eu já vou misturar. Lembrando que essa hidratação é um pouco menor do que a hidratação que seria para uma pizza, digamos assim, estilo napolitano. Agora aqui é esse trabalho gostoso de misturar apenas água e farinha. Daqui a pouquinho a gente volta. Bom, pessoal, então aqui passou-se alguns minutinhos, eu estou com a nossa massa sovada aqui. Lógico, aqui eu apenas misturei água e farinha. Nesse momento vai dar a impressão que ela vai faltar hidratação. Não vai, é assim mesmo. A gente sova ela aqui o suficiente para ela misturar a água com a farinha, ficar bem homogêneo, e agora a gente vai deixar a própria farinha agir e fazer o seu trabalho. Vamos simplesmente colocar o bowl aqui em cima e a cada 10, 15 minutos a gente vem e manipula. E espera por mais ou menos ali 1h até ela chegar no ponto de véu. Vamos lá. Bom, pessoal, então agora passou-se mais ou menos 1h do início da nossa receita. Então a nossa massa está aqui, a gente apenas misturou então aqui água e farinha e deixamos ela repousar. Então aqui não fiz sova, não fiz absolutamente nada, fiz alguns movimentos nela durante esse período de 1h. E agora então, turma, a gente vai misturar a nossa esponja que está aqui e ela está bem desenvolvida. Percebam que ela ficou bem desenvolvida, bem fermentada aqui, ó. Então ela ficou bem no ponto ideal. Agora então nós vamos misturar a esponja, o sal e o azeite de oliva. Eu uso na minha receita, digamos assim, tradicional, um pouco de gordura, que no caso geralmente eu uso azeite de oliva. Por quê? Porque além de uma maciez que esta gordura traz um aroma, traz um perfume muito interessante e é uma coisa que eu gosto. Eu preciso usar essa gordura? Não, não preciso usar. Eu uso por esses motivos, porque ela traz uma maciez na massa e um perfume sem igual. Então agora aqui nós vamos misturar a esponja, vamos misturar o sal e logo após a gente vai misturar o
azeite de oliva. O azeite geralmente é o último que eu misturo, por quê? Porque o azeite ele tem uma função lubrificante. Então isso faz com que, na verdade, dificulte um pouco a mistura agora. Mas daqui a pouquinho a gente volta, mistura ele e finaliza a nossa massa. Bom, turma, então a nossa massa aqui agora ela está pronta nesse primeiro processo. Lembrando, aqui eu tenho a farinha de trigo, a farinha integral, eu tenho a esponja, né, que foi feita, eu tenho o sal, eu tenho o azeite, enfim, eu tenho todos os ingredientes aqui. Eu apenas misturei ela nesse primeiro momento. Qual é o passo seguinte? Turma, eu sempre digo e eu sempre falo, eu gosto de massas com um pouco menos de fermento e com um pouco mais de tempo. Agora, nós vamos porcionar essa massa aqui, eu vou porcionar ela em bolinhas aí de 400, 450 gramas. Vou levar para a geladeira por volta de umas 16 horas, 12, 16 horas, para maturação. E após essa maturação, eu vou retirar ela da geladeira por volta de umas 4 ou 5 horas, dependendo da temperatura ambiente, para aí sim ela finalizar a fermentação dela e a gente trabalhar com ela. Então este processo aqui agora, ela vai entrar em maturação na temperatura de geladeira e finalizando a fermentação dela com 4, 5 ou 6 horas, depende um pouco da temperatura ambiente de amanhã. Então nesse primeiro processo está feita a nossa massa. E daqui a pouco mais a gente se encontra para ver o resultado final dessa linda massa de pizza. Olá turma, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui no nosso canal Valmac Fórum. Então, dando seguimento à nossa receita que a gente começou ainda ontem, então o resultado da nossa massa, digamos assim, da nossa pizza tradicional que a gente vai fazer hoje com borda, usando uma porcentagem de farinha integral, está aqui o resultado da nossa massa. Uma massa bem fermentada no ponto certinho de fermentação, tá galera? Então ela ficou perfeita. Ela ficou por volta de umas 18 horas na geladeira, tá? Em maturação, e por volta aí de umas 6 horas e pouco fora da geladeira para finalizar a fermentação dela. E ela tá uma massa bem feitinha, bem elaborada, lembrando que é 10% de farinha integral. E agora a gente convido vocês para me ajudarem a trocar a superfície do nosso forno Valmac, lembrando que ele é o único do mercado no segmento que você consegue fazer isso. Nós vamos trabalhar hoje para esse tipo de pizza, nós vamos assar a nossa pizza na superfície de aço. Então eu convido vocês aqui a trocarem a superfície junto comigo. Todo mundo sabe aí que é de uma maneira bem fácil, bem tranquila. Você desloca a pedra refratária e vamos colocar a nossa chapa de aço, também de uma maneira bem fácil e tranquila. Agora vamos ligar o nosso forno e regular a chama, esperar um pouquinho aí por volta de uns 10 minutos para ele chegar à temperatura certa, e daqui a pouquinho a gente volta para abrir junto com vocês para a gente assar a nossa pizza aqui no nosso forno Valmac 45. Voltamos daqui a pouquinho. Turma, então estamos aqui novamente para a gente abrir a nossa massa aqui. Hoje a gente vai fazer uma pizza meio a meio, meio calabresa e meio frango com borda, e vamos assar aqui no nosso forno Valmac 45. Vamos usar aqui a nossa sêmola artesanal também para facilitar a abertura da nossa massa. E aqui é como eu falo para vocês, a gente costuma fazer aqui de uma forma bem didática também, para todo mundo conseguir acompanhar. Lógico que isso aqui no tempo de uma pizzaria muitas vezes
não é o tempo real, mas aqui a gente quer fazer de uma maneira também bem didática para que todos consigam acompanhar. Então aqui a gente vai abrir a nossa massa de um jeito bem devagar, bastante calma. É uma massa aí que ela ficou com 430 gramas. Eu sempre costumo abrir as minhas massas dessa maneira, existem várias possibilidades, tá? Mas o importante é a gente chegar no resultado final. Então aqui vamos pegando o nosso rolo para a gente se divertir. Aqui, volto a dizer, aquela maneira bem didática, da metade para frente, da metade para trás, abrindo num diâmetro qual a gente tem necessidade. Aqui. E aí a gente vai virando o nosso disco de pizza desta maneira. Aqui, turma, eu costumo usar essa base, até porque, principalmente porque esta base aqui, ela tem 40 centímetros. Então é uma maneira que eu achei de vocês conseguirem acompanhar o tamanho certo da pizza que a gente vai assar aqui no nosso forno Valmac. E vamos tirando aqui o excesso de sêmola. Agora a gente vai estar entrando aqui com o nosso cheddar. Assim. Enquanto isso, a gente vai vendo a temperatura do nosso forno, para a gente baixar um pouquinho o gás. E vamos fechando a nossa borda. Então vamos lá. Vamos entrar então com o nosso molho de tomate. Eu sempre costumo dizer, eu acredito que às vezes só o suficiente é o que basta. Então não precisa se usar uma quantidade muito grande de ingredientes, que nem sempre é isso que vai fazer um produto ser bom ou ruim. A gente tem que usar as coisas na medida certa. Então, molho de tomate. E está usando o nosso queijo mussarela. Eu cortei esse queijo mussarela dessa vez um pouco mais grosseiro,
porque eu acho também que dá um acabamento bem interessante na pizza. Então, aqui. Aí, vamos verificar a temperatura do nosso forno. Olha aí, 220 graus. Vamos tirar aqui da nossa bailarina, digamos assim. E agora vamos levar até o forno. Pegamos de uma maneira bem fácil, tranquila também. E agora aí, e vamos aguardar um tempo.
Bom, turma, passou-se agora alguns minutos, vamos dar uma olhadinha de novo como é que está a nossa pizza. Deem uma olhada aqui, percebam que eu não girei, não forneei a pizza, digamos assim, ela está aqui no forno, praticamente do jeito que a gente colocou aqui. Então, percebam que ela está, ao meu ver, no meu entendimento, está pronta a nossa pizza. Então, deem uma olhada. Que pizza mais linda! Realmente uma pizza de encher os olhos. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo para ver como é que está o orçamento dela. E turma, olhem só que pizza sensacional! Pizza linda, assada, 10% de farinha integral, dá uma crocância muito boa e ao mesmo tempo uma maciez. Então, mostrando mais uma vez a versatilidade do nosso forno Valmac 45, uma pizza de 40 centímetros, assada aqui sem fornear e perfeito, uma pizza que no mercado aí, em muitos lugares você vai conseguir vender uma pizza dessa a bem mais de R$50. Galera, vamos ficando por aqui no nosso vídeo de hoje. Agradeço imensamente a todos vocês que têm nos apoiado, têm curtido o nosso material, têm nos acompanhado no Instagram também. Peço sempre, nos prestigiem, olhem, interajam, perguntem, sugestionem, que a gente está aqui para a gente aprender um pouquinho e ensinar alguma coisa que a gente saiba também. Foi um prazer ter estado com vocês e na semana que vem a gente volta com outro vídeo. Muito obrigado e até a próxima.